Olá, estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula de hoje é natureza. Então vou pedir que você anote a data, o tema e também selecione esses materiais que vamos usar na aula de hoje. Vou te dar um tempinho para você se organizar aí. Muito bem, esse tema é muito abrangente, né, na arte e bem recorrente também. Nós vamos ver várias situações aqui em que a natureza está presente na arte. Antes a gente vai ver aqui uma definição de uma e de outra coisa, tá? O que é a arte, né? A arte é o conjunto de meios e procedimentos para a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. A arte também está relacionada à técnica, também relacionada, por sua vez, a artifício, e a gente entende que também tem relação com o artificial, certo? Já a natureza, por sua vez, diz respeito ao mundo material em que vive o ser humano e existe independentemente das atividades humanas. É o conjunto também de elementos como mares, montanhas, árvores, animais, etc., do mundo natural. Então, olhando as duas definições, nós podemos pensar que já são coisas contraditórias aqui, né? A arte diz respeito, então, à técnica, artifício, artificial, enquanto a natureza é algo que já existe sem a intervenção do homem, né? Mas nós vamos ver como, em alguns momentos, o homem vai intervir e usá-la como tema no seu trabalho, né? Na sua obra. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é o gênero conhecido como paisagem. A paisagem é um dos gêneros tradicionais da arte. O lado de retrato, natureza morta, que também vamos ver, abstracionismo. Só uma definição de paisagem. É um termo utilizado para a arte que representa cenas da natureza, como montanhas, vales, rios, árvores e florestas. Então o gênero da paisagem ele se ocupa principalmente em trazer-nos essas cenas. E nós vamos ver como isso vai se desdobrar até os nossos dias atuais, né? Começando primeiramente com a representação da paisagem e hoje com a intervenção na paisagem. Aqui eu trouxe um exemplo então de representação da paisagem. O artista Caspar David Friedrich, que é um alemão do período do romantismo, ele é um dos mais emblemáticos pintores de paisagem, né? Eu trouxe justamente dois trabalhos dele, para a gente pensar como a paisagem ganha um valor simbólico no trabalho de artistas como ele. Isso era bem comum e recorrente também no romantismo. Então a natureza aqui, ela se apresenta em toda a sua imponência, né? E os artistas românticos pintavam as paisagens não somente para registrar uma cena, né, natural, enfim, mas eles queriam transmitir toda a essência da natureza nas suas pinturas. Por isso que tem uma questão simbólica muito forte os trabalhos do Friedrich. Esse trabalho é de 1831. É uma tela com tinta a óleo, né? Era a técnica que ele principalmente usava. Logicamente que também que ele pintava outros motivos, mas ele fica muito mais conhecido pelas suas paisagens. Aqui a gente vê outro, né? O título dessa é Recifes Rochosos na Orla Marítima. Então é uma paisagem noturna. Observem os elementos, a linha do horizonte. Quase sempre na paisagem nós vamos ter essa divisão entre o céu e a terra, né? Pensando essa porção. A gente fez inclusive aqui um exercício de projeção tridimensional em que traçávamos uma linha do horizonte.
A linha do horizonte é essa linha que divide aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Então é muito comum vermos trabalhos em que essa linha está mais em cima, mais embaixo, né? Vai daquele efeito que você quer trazer no seu trabalho. Eu vou começar aqui pedindo que você faça um exercício, né? Um exercício de contemplação, de observação e de desenho também. O que você vai fazer nesse exercício? Você vai até a sua janela, você vai escolher uma vista de uma das suas janelas, e você vai fazer um desenho, pode ser um esboço, um desenho rápido, dessa paisagem. Só que com um detalhe, você vai ignorar tudo o que é artificial nessa sua paisagem. Você só vai tentar representar, retratar aí coisas naturais. Então, árvores, né, ou a vegetação, montanha, o que você conseguir captar dessa sua paisagem de elementos naturais, excluindo os elementos artificiais, como casas, ruas de asfalto, carros e aí por diante, certo? Vou dar um tempo aqui para você. Primeiro você vai observar, depois você vai fazer o esboço. Pode deixar em branco esses espaços que tinham esses objetos, tá? O importante aqui é só trazer essa vegetação. Tente ocupar o máximo possível da sua folha. Vamos lá então.
Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer essa atividade, né? Você pode repetir quantas vezes quiser, tentar ir aperfeiçoando. Se não deu tempo de terminar, não tem problema. Quando acabarmos a aula, você retoma ela. Bom, vimos na paisagem, então, uma das primeiras, né, manifestações em que a natureza é o tema. Nós vamos ver agora uma segunda. Ali o nome do gênero, né, que é natureza morta, já pode remeter à ideia de natureza, mas aqui a natureza é usada como um sentido de origem. Por que natureza morta? O gênero natureza morta se ocupa em retratar ou representar objetos que são inanimados, que ficam ali estáticos. Então vamos pensar, quando o pintor fazia um retrato, era um modelo vivo que estava ali, né? E ele se move e é mais difícil mantê-lo ali no lugar estático. Quando o artista ia fazer um trabalho com uma composição de natureza morta, aí ele já fazia um arranjo, né, colocava esses objetos justapostos ali, ou esses materiais todos, e tinha ali um tempo para conseguir fazer o seu estudo e a sua representação. Então, é o tipo de pintura em que se vê objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metal, porcelanas, dentre outros objetos. Aqui vou mostrar esse primeiro exemplo, né? O Adrian van Utrecht, que traz o Banquete de Natureza Morta. Essa obra de 1644, no período da arte conhecido como Barroco, da arte europeia, né? Vejam primeiro a composição como um todo, né? A questão da luz, como que ele trabalha esse jogo de luzes. Então a gente tem áreas muito escuras e a gente tem áreas em que tem uma luz bem estourada ali, né? Ou seja, a luz bem forte. Então a gente tem um contraste muito grande aqui de luz e sombra. Isso era feito, lógico, propositalmente. Às vezes o próprio artista conseguia obter esse efeito no ambiente. Outro detalhe são os elementos que ali compõem. A gente vê que inclusive tem um cachorrinho ali, né? E ele já não faz parte da ideia da natureza morta por ser um ser vivo. Mas os outros objetos ali não. Comidas e vegetais e móveis fazem parte disso. Aqui mais um exemplo. Esse é um pintor holandês, o nome dele é Albert Eckel, e ele foi convidado para vir ao Brasil, mais ou menos naquela data que está ali, que é a data da obra. Essas obras que ele fez de natureza morta é um conjunto de 12 telas, né? E nenhuma delas tem a data colocada. Então, por isso que ali remete àquele período. Gostaria de chamar a atenção de vocês para os detalhes que estão ali representados. O título da obra é Abacaxi, Melancias e Outras Frutas. Também uma pintura a óleo, mede 91 cm por 91 cm. A função dessa pintura, né, o objetivo dessa pintura, era mostrar para os europeus frutas típicas do Brasil. Então são frutas brasileiras. O pintor, que era holandês, logicamente, fez isso para expor na Europa. Um detalhe aqui interessante observem bem a melancia que ele pinta ali. Vejam como a melancia sequer parece uma melancia realista, né? Está bem estilizada. Bom, isso demonstra que a pintura, o artista vai ser responsável, logicamente, por trazer até essas mudanças, essas alterações, né? Nem sempre é possível retratar as coisas tão fidedignamente. E lógico que aqui ele faz um esforço e o possível para se aproximar do real, mas ele dá uma estilizada aqui na forma. Mais um trabalho dele. Então aqui o título é Melão, Repolho e Outros Vegetais. Também tem um caráter até meio surreal, né, dessa composição. Ele coloca o céu ali de fundo. O enquadramento que ele usa também é diferente do que a gente está habituado na natureza morta. Mas é interessante esse valor documental que tinha essas pinturas. Como assim? Ele veio com o objetivo de retratar tanto as paisagens quanto as frutas e também as pessoas, né? Ele faz pintura sobre pessoas, etnias que viviam aqui naquele momento. Então o olhar, não deixa de ser o olhar do artista europeu, holandês, sobre as coisas que tinha no Brasil, que é um olhar estrangeiro, né? Por isso que a gente sente que é essa falta de afinidade com a realidade até certo ponto.
Nós vamos então agora para a segunda atividade. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou explicar aqui com calma. Você vai fazer uma composição primeiro, de natureza morta, só usando coisas naturais, como frutas, verduras, flores, tá? Você vai dispor isso sobre um espaço, pode ser uma mesa, pode ser no chão. Tente também ver a questão da iluminação, se você vai usar a iluminação natural ou artificial, se vai ter um contraste alto ou não. Depois que você fizer o arranjo, observar, aí você vai pintar, né, desenhar esse motivo, explorando a relação de cores complementares. Nas outras aulas nós falamos aqui um pouquinho sobre a cor, né, e hoje eu vou falar um pouquinho melhor aqui sobre as cores complementares. Lembram do círculo cromático? Bem, ali nós temos então o amarelo em cima, o azul do lado esquerdo e o magenta do lado direito. São as cores primárias. Entre elas, existem as cores secundárias em 3 tons diferentes. Por exemplo, entre o amarelo e o azul, existem 3 tons de verde. Um verde que é a mistura de 50% de amarelo e 50% de azul, ou seja, meio a meio. Aí, mais próximo ao amarelo é um verde mais amarelado e mais próximo do azul é um verde azulado. Assim acontece com as outras cores também, o azul e o magenta, que vão formar o roxo. Então vejam um roxo mais azulado próximo ao azul e um roxo mais avermelhado próximo ao magenta. E aí os tons de laranja acontece a mesma coisa. Um laranja amarelado próximo ao amarelo e um laranja avermelhado próximo ao magenta. Mas o que são as cores complementares? Elas são cores opostas dentro desse círculo cromático. Se eu pegar, por exemplo, a cor amarela, qual que é a complementar do amarelo? É aquele roxo que a gente vê logo abaixo dele. Lembram também aquele exercício que fizemos com a cor da bandeira do Brasil distorcida? É justamente isso que estávamos operando. Quando a gente via aquele tom, né, do fundo magenta, olha ali a seta do magenta indica o verde. Quando a gente olhava na pós-imagem e aparecia o verde da bandeira, é porque nós estávamos vendo a complementar do magenta. Então eu coloquei a bandeira em cores complementares, invertidas, né? O que era verde ficou magenta, o que era amarelo ficou um tom de violeta, e o que era preto ficou branco, né? Só para a gente também não esquecer do preto e branco como oposição, né? Como complementares, mas é assim que funciona. Então aqui, ó, o círculo amarelo tem a sua complementar na cor roxa, que é formada pelas outras 2 cores primárias. Então veja como o nosso olho busca sempre essa totalidade das cores primárias, né? Se nós estamos vendo amarelo, o nosso olho está produzindo a cor roxa, que é as outras 2 cores primárias juntas. Então aqui alguns exemplos para ilustrar o que vocês vão fazer. Então faça o arranjo, né? Aqui tem alguns objetos artificiais, mas vamos tentar usar só coisas naturais, tá bom? E você vai escolher um tipo de contraste de complementares. Ali a gente tem o azul e o laranja como um par, ou o amarelo e o roxo como outro par, e o vermelho e o verde como um terceiro par. Você vai escolher só uma dessas relações. Você pode trabalhar tons, né? Tons de vermelho e tons de verde, por exemplo. Ou tons de laranja e tons de azul. Ou tons de amarelo e tons de roxo. Eu vou então deixar aqui a descrição na tela. Vou dar um tempo para você fazer essa atividade.
interessante da natureza morta é que você pode explorar com outras técnicas que não só o desenho e a pintura. É possível também explorar na fotografia, né? É bem comum isso dentro da fotografia. É legal a natureza morta porque ela não é só um gênero de estudo, né? Ela se coloca ali como um gênero de importância tal qual o retrato ou a paisagem. Isso dentro da tradição da pintura, logicamente. Bom, nós vimos aqui duas coisas mais tradicionais em que lidam, né, com a natureza como forma de expressão, né? A paisagem e a natureza morta. Agora, mais para a arte contemporânea, nós vemos que a natureza vem sendo objeto tanto de tema, de estudo, como o próprio objeto da arte, né? Como é o caso da arte ambiental. O que é a arte ambiental? São abordagens históricas da natureza. Tanto essa ideia de paisagem, a natureza morta, também vai aparecer aqui de alguma forma na arte ambiental. São obras com motivação ecológica e às vezes política. Então nós vivemos num mundo em que a questão ambiental é muito forte e muitos artistas são ativistas, inclusive, né, e se colocam nesse papel e produzem sua arte, às vezes como crítica, às vezes como cobrança mesmo de políticas públicas de preservação do sistema, né, do meio ambiente e assim por diante. Além de questões formais, busca relacionamento com sistemas, processos e fenômenos sobre questões sociais. Converte o meio ambiente na própria obra. Então nós vemos que nesse tipo de obra, o ambiente ele não é só ali um espaço para colocar a obra, não, ele se torna a obra. Vou começar mostrando aqui esse exemplo, né, que é um dos primeiros trabalhos de arte ambiental que se tem conhecimento. Dentro da arte ambiental também tem várias modalidades, né, várias práticas. A land art, ou earth art, ou earthwork é uma delas. O terreno natural está integrado à obra. A gente já vai ver um exemplo e vai entender isso. Surgiu no final da década de 60, expressão de um desencanto relativo à sofisticada tecnologia da cultura industrial, bem como ao aumento do interesse às questões ligadas à ecologia. É interessante, eu esqueci de citar quando a gente viu aquelas duas obras lá no início, né, de paisagem, que o romantismo também começou a trabalhar a paisagem com um pensamento muito próximo disso. A sociedade europeia naquele momento se sentia muito materialista, consumista, e os processos de industrialização que estavam ali começando, né, trouxeram essa reflexão para a sociedade. E os artistas sentiram isso. Então a busca à natureza, os motivos da natureza foram muito fortes no romantismo por conta disso. E aqui, agora na arte contemporânea, a gente vê isso novamente. E muito em função desses problemas ambientais que a gente, né, convive, que os cientistas nos alertam, né, o efeito estufa, a poluição do meio ambiente, todas essas questões vão fazer com que esses artistas se voltem à natureza, ao meio ambiente como um todo. Esse que é o primeiro trabalho que eu estava falando, é do Robert Smithson, Cais em Espiral, foi feito em 1970. É uma escultura, né? Foi feito com uma técnica de terraplanagem. O que isso quer dizer? Então ele contratou uma empreiteira com seus caminhões e máquinas escavadeiras para conseguir fazer esse trabalho. Ele tem 460 metros de extensão e 4,5 metros de largura, né? Um pouco mais. É muito grande. Então o que acontece? As máquinas foram colocando esses cascalhos e terra dentro ali da lagoa, enfim, e foi se projetando essa espiral. Ela não existia ali no ambiente. Então, a partir da terraplanagem no local, foi criada essa espiral. Então, por isso que o nome é cais em espiral. Um cais, como vocês devem saber, é normalmente em lugares litorâneos, né, aquela extensão da terra sobre a água, certo? Outro artista que trabalhou bastante com a land art e trabalha ainda é o Andy Goldsworth. Uma diferença aqui entre um e outro artista, isso dentro já do pensamento da land art, em relação também à questão de como um trabalho pode ou não agredir o meio ambiente. Vou explicar melhor. O trabalho anterior sofreu muitas críticas porque ele, de fato, ele alterou todo aquele ecossistema que ali estava presente, que ali existia.
né? Então, o trabalho do Robert Smithson teve um impacto sobre a vida que se apresentava ali. No vídeo que a gente vai ver agora, do Andy Goodsworth, a gente vai ver que ele trabalha com um processo diferente. Então ele se apropria de materiais naturais que já estão no ambiente. Então ele vai no local, ele observa o local e ele faz suas composições com coisas que ele encontra ali. Então se tem madeiras soltas ali, ele vai usar as madeiras. Se tem folhas e flores caídas, ele vai usar isso, né? Se tem gelo no ambiente, ele vai usar o gelo. Então ele trabalha com um material que a natureza mostra para ele e traz para ele naquele momento. É muito interessante o processo dele, a gente vai ver isso em vídeo agora. Então, o que acharam do processo do Andy? Viram como ele seleciona, né, esses materiais ali, naquele momento, e aí ele vai criando os seus trabalhos. Então, só lembrando aqui, nós vimos alguns aspectos dessa expressão da natureza em trabalho de arte.
Nós vamos continuar com o tema na próxima aula, inclusive eu vou trazer mais imagens do Andy Goldsworth, certo? Por isso que eu não vou propor aqui alguma coisa a partir do trabalho dele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se não deu tempo de terminar alguma das atividades, você pode retomar agora, certo? Por hoje é isso. Até logo!